Injustiça com o Wesley. E foi. Muita. Definido o árbitro para o primeiro jogo do Mengão no Campeonato Brasileiro. Flamengo Internacional, para quem não se recorda. Motivo pelo qual De La Cruz, de verdade, foi cortado pela seleção uruguaia. Felipe Luiz é nome na lista de seleção brasileira? E como anda a recuperação de BH, galera? Tem mais. Monitoramento de primeiro mundo agora em jogos no Rio de Janeiro. Acreditem. E por fim, a FIFA definiu o valor que cada clube brasileiro irá ganhar. Primeiro, por estar no Mundial. Segundo, caso consiga o título. Fala galera rubro-negra, estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação. O seu, o meu, o nosso canal de notícias e informações do Flamengo. Esse Flamengo que a gente tanto ama. Mas antes de começarmos com as notícias, gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo no botão inscreva-se, ativar o sininho da notificação, porque assim, sempre que postarmos um vídeo novo, você será notificado e, claro, deixar também o seu like e o seu comentário, porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante para nós. E como sempre falamos, galera, é rapidinho, papum. E deu. Assim é. Bom, bora começar então com as notícias. Bater logo de BH. Ele já começou o trabalho de recuperação física em campo, ainda acompanhado inclusive pela comissão técnica. Tá mostrando evolução. Mas galera, ainda não tem previsão de retorno de BH aos gramados, infelizmente. Dentro do Flamengo, internamente, o processo de recuperação do atleta é tratado de maneira... Muita calma nessa hora. Gradativamente, a melhora é observada. Mas não dá para acelerar o processo pelo qual o BH está passando. Porém, a notícia é boa. Está evoluindo, está agilizando. Logo, logo teremos BH novamente, né? Graças a Deus, se Deus quiser e que continue assim, né? Que falta faz? Bom, galera, seguindo com as notícias, no jogo da seleção de ontem, uma das novidades na escalação foi a presença do lateral Wesley entre os titulares, em sua primeira convocação na carreira. Bom, após a péssima atuação da seleção brasileira, que fique claro, a comentarista dos canais Globo, Ana Thaís Matos, ironizou a atuação do jogador. Nas redes sociais, ela escreveu o seguinte: o Wesley sendo apresentado ao futebol de adultos e não essa lerdeza que a gente vive no Brasil. É nítido, né, galera, que ela detesta o Flamengo e está sempre criticando ou arrumando algum motivo para criticar. Ele pode até não ter jogado bem, mas respondam aí, galera, quem jogou bem na partida de ontem? Apontem um jogador pra gente aí, vai. Na boa, muito incoerente, na minha opinião, essa fala dela. E não é porque é jogador do Flamengo não, tá, amigos? Não é por causa disso não. Até porque o Léo Ortiz também, que é do Flamengo, esteve na partida ontem, foi péssimo. Vini Júnior, que é cria da casa, também não jogou bem. Ninguém, na verdade, jogou bem ontem na seleção brasileira, né? Venhamos e convenhamos. Eu acho que tá na hora de rever alguns conceitos aí. Criticar é sempre a coisa mais fácil. Seguindo com as notícias, mas não tirando o foco, afinal de contas, a seleção brasileira hoje se transformou no assunto número 1 no futebol, né, galera? Vários nomes têm sido cogitados para substituir o Dorival Júnior, que ainda nem saiu do cargo, mas a coisa funciona desse jeito aqui no país, né? Se fala em JJ, se fala em Ancelotti, se fala em Felipe Luiz. Felipe Luiz, inclusive, já é um que falou sobre o tema. Não tem pretensão nenhuma de sair do Flamengo e quer seguir o projeto no Mengão. Acho bom, inclusive. Até porque Felipe Luiz está iniciando a carreira. Seleção brasileira é uma bucha de canhão, vamos ser sinceros. E não acho nem preparado e muito menos
merecedor desse martírio que é carregar a cruz da seleção. Então, certinho o Felipe em focar no que com certeza está se dando bem, o nosso time. E deu. Agora, dentro do Flamengo, a preocupação não é e nunca foi seleção brasileira. E sim, o perigo é outro. Qual? Os clubes europeus. Estes, sim, podem fazer propostas e tirar o nosso comandante, porque dinheiro não falta. Prestígio na Europa, Felipe tem. E conhecidos também. O que com certeza abordam aquelas tentadoras propostas. Aguardar e ver, né? O mais engraçado nessa história do Felipe Luiz é o seguinte, os mesmos que no fim do ano passado falavam que o Felipe Luiz não tem experiência para assumir o comando da equipe principal do Flamengo, são os mesmos que hoje falam que ele tem total competência para assumir uma seleção brasileira. Isso é incrível, né? Eu vi o Ricardinho ontem esbravejando e pedindo o nome de Felipe Luiz no comando da seleção. Sinceramente, galera, pro Felipe não é uma boa, de verdade. É apagar um incêndio que não é dele. E só um detalhe no meu comentário, não menosprezando, pelo amor de Deus, galera, a qualidade do Felipe Luiz como técnico. Mas como falamos pela manhã, ele está iniciando ainda a sua carreira de técnico no futebol. Na minha opinião, é muito cedo para assumir uma bucha dessas que é a seleção brasileira. É isso. Bom, galera, e seguindo com as notícias, sábado a nossa seleção, o Mengão, fará sua estreia no Campeonato Brasileiro contra o Internacional. E para esse duelo, a CBF já definiu o árbitro. Trata-se de Davi Lacerda. Ele já apitou outros jogos do Flamengo, com um histórico sem polêmicas. Olha só! Isso é difícil. Quem te viu, quem te vê, hein, CBF? Aliás, amigos, por coincidência, ele apitou o último confronto entre Flamengo e Internacional, aquele jogo no ano passado que foi adiado e depois recolocado novamente, né? Tomara que ele continue aí com esse histórico positivo sem polêmicas, mas de qualquer forma, todo mundo de olho no apito sábado. Sempre. Pegando o gancho, falando ainda de campeonato brasileiro, já nessa partida, inclusive contra o Internacional, a Prefeitura do Rio de Janeiro vai adotar um novo sistema. Serão drones que vão fazer a segurança do Maracanã e dos arredores. Qual que é o objetivo? Trazer mais seguranças aos jogadores e aos torcedores que vão frequentar o estádio. Detalhe, esses drones vão possuir câmeras de alta definição. O objetivo é realmente coibir os espertinhos ou os problemáticos. Acho uma coisa bastante interessante. Fazer o quê, né? Bom, galera, seguindo com as notícias, após o anúncio do corte de Nico de la Cruz da seleção para o jogo contra a Bolívia, muitos comentários começaram a surgir, né? Muitas hipóteses de qual teria sido esse corte. Inclusive, surgiu até o lance de uma briga aí que poderia ter acontecido. Enfim, segundo o jornalista Pablo Rua, o jogador fez exames com a seleção uruguaia que constataram o seguinte, que ele poderia ter problemas de oxigenação lá, visto que o local da partida fica a 4.090 metros de altitude. Por esse motivo, ele também pode ser desfalque contra a LDU na Libertadores pelo Flamengo, assim como nós falamos esses dias atrás. Claro que as altitudes aí são bem diferentes, né? 4.000 na Bolívia, 2.850 no Equador, mas não deixa de ter altitude, né? E a gente sabe que os efeitos são complicados. Não, se o jogador tem esse problema crônico, assim como o Alan também tem, é melhor realmente evitar. A gente precisa de jogadores em campo perfeitos, ok, não jogadores com problema. Se o cara tem isso, deixa ele encostar. Melhor ficar quietinho, né? Claro. Galera, por fim, a FIFA definiu o valor que os clubes brasileiros irão receber pela participação desse tão falado mundial que vai acontecer no mês de junho.
chegou nos Estados Unidos, cada clube brasileiro vai receber 15,21 milhões de dólares, que dá 86 milhões de reais. Tá bom para vocês? Opa! E detalhe, dependendo da trajetória, porque serão pagos valores diferentes por empate e por vitória, que fique claro. O recebimento, caso um dos brasileiros seja campeão, será de 125 milhões de dólares, algo na casa hoje de 713 milhões de reais. Porra, muita grana, não? Muita grana. Que é isso? Dá até para parar tudo mesmo e jogar esse torneio. Caramba. Nossa Senhora. Isso sem contar que a taça é um espetáculo à parte, né? Um desbunde, né? Nossa. Maravilhosa, linda mesmo. Quero que ela venha passar Nossa. uns dias, Ah, né? seria Passar bom. uns dias, visitar e depois ficar eternamente, né? Não, tem que ficar em definitivo. Bom, galera, e essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora à tarde. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha pra gente, botão aqui embaixo, já se inscreve, deixa o seu like, o seu comentário, compartilhem pra geral, porque vocês sabem, Juntos, somos mais fortes. muito mais fortes, amigos. Pessoal, fiquem bem, uma excelente tarde a todos vocês, um grande abraço e até o próximo vídeo. Amigos e amigas. Tchau, tchau.